Alegria? Vamos lá! Mentalidade pura, introdução à citologia, a descoberta do microscópio. Não posso falar de citologia sem antes falar da descoberta do microscópio. Então, em 1590, o Hans e o Zacharias Janssen inventaram esse aparelho, que na verdade é uma lupa. Chamamos hoje de microscópio estereoscópico ou estereoscópio. Aqui, galera, ainda não dá para ver estrutura microscópica, mas se você colocar, por exemplo, um inseto como uma formiga, dá para ver detalhes da mandíbula, detalhes da estrutura ocular, dá para ver coisas bem pequenas, mas ainda não microscópicas, beleza? Este sim que é considerado o pai da microbiologia, o Anthony van Leeuwenhoek. Interessante que ele era um vendedor de tecidos holandês, ele utilizava esses microscópios que ele fez para ver a qualidade do tecido. São aparelhos bem pequenos e são chamados de microscópios simples, porque tem apenas uma lente. São estruturas que ele colocava aqui nessa agulhinha. Um material biológico, poderia ser uma saliva, uma gotinha de sangue, e esse foi o primeiro homem a visualizar as hemácias, as células da mucosa oral, os micro-organismos que habitam a mucosa oral, a microbiota oral, e ele chocou a sociedade quando disse que toda a boca era contaminada. Inclusive, 70% das doenças que acometem a humanidade tem a via oral como porta de entrada. Então ele causou, eu já estou aqui no século XVII, ele causou um grande alvoroço na sociedade, e quem estava passeando pela Holanda naquele momento foi o René Graff, aquele mesmo do folículo maduro ou folículo de Graff. Ao retornar para a Inglaterra, ele contou sobre as pesquisas do Anthony van Leeuwenhoek, que foi inclusive o primeiro cientista a ver os espermatozoides, que ele nem sabia que tinha relação com hereditariedade, chamou de animáculos. O René Graff, então, falou lá para o rei da Inglaterra e ele pediu alguns exemplares do microscópio do Anthony van Leeuwenhoek. O Leeuwenhoek então mandou lá um zap para ele, não tinha zap, não é brincadeira, mas ele mandou lá uma mensagem e disse que não ia emprestar nenhum microscópio dele. Foi aí que foi designado para o Robert Hooke, que teve o título de inventor do microscópio durante muito tempo, mas hoje a maioria dos livros de biologia já dão crédito para o Anthony van Leeuwenhoek. Tudo bem, pessoal? Então o Robert Hooke, que era um físico muito influente naquela época, fez o que nós chamamos até hoje de microscópio composto, porque tem duas lentes. Uma que fica perto do olho, que é a lente ocular, e uma que fica perto do objeto, que é a objetiva. Então tem aqui uma luz, é também chamado de microscópio óptico ou microscópio de luz, porque ele precisa de uma luz que atravessa o material biológico. E foi o Robert Hooke também que viu, olha aí, as estruturas da casca de uma árvore, da cortiça, e ele viu que tinha ali espaços vazios, porque a cortiça da árvore faz uma substância chamada de suberina, que acaba matando as células. Então o que ele viu, na verdade, foram caixinhas vazias, que é o que significa célula. Ele deu o nome dessas caixinhas vazias de célula. Sabemos que a célula hoje é uma estrutura viva e que tem um monte de coisa, mas o nome pegou e a gente chama de célula até hoje. Tudo bem? Essa foi uma breve história do microscópio. Aqui nós temos um modelo de microscópio óptico normal. Você está vendo aqui as lentes objetivas, aqui é o revólver que gira, o material biológico fica aqui, e a fonte de luz que atravessa o material biológico. Algumas questões podem me perguntar o aumento do corte histológico. Muito fácil. Basta multiplicar o valor da ocular e da objetiva. Por exemplo, se aqui a ocular, geralmente o aumento de 10 vezes. Se aqui for de 40 vezes, basta multiplicar 40 vezes 10, 400 vezes. Você gira o revólver, um aumento de 100 vezes, 100 vezes 10, 1000 vezes. E assim você consegue visualizar através de um microscópio óptico. Estruturas muito pequenas, como um vírus, não dá para ver. Aqui está mostrando um microscópio como ele é na realidade, com micrométrico, macrométrico, as lentes, ok? E aqui as células da mucosa oral. Tem até um experimento muito comum que fazemos em sala de aula. Você raspa com um palitinho a bochecha, faz um esfregaço, e aí você vê lá as suas células da mucosa oral, tudo bem? Se a estrutura for muito pequena, um feixe de luz já é muito grosso para passar, como um vírus, por exemplo. Então utilizamos um microscópio eletrônico, capaz de ver coisa até na faixa dos nanômetros, muito pequena. Depois eu vou lhe mostrar uma escalinha que fala sobre isso, mas segura aí.
Aqui, na verdade, o que atravessa o material biológico, pessoal, são feixes de elétrons, que são muito menos espessos do que um feixe de luz. Essa imagem, então, é projetada em um computador e a gente consegue ver, na verdade, o valor aqui já é muito mais caro, né? Na faixa dos milhões de reais, e veja com detalhe a estrutura de uma mitocôndria que tem o tamanho de uma bactéria. Tudo bem, galera? Para finalizar essa aula, veja que fantástica a imagem dessa bactéria sob o microscópio de varredura. Os elétrons passam por cima da colônia de bactéria e a gente consegue ver em uma visão tridimensional. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Um abraço e até a próxima.